Todos os dias nós mostramos aqui os números da Covid-19, os números do novo coronavírus no Piauí, e nós estamos em plena terceira onda, não há nenhum indicativo de que haja um arrefecimento desta terceira onda, de que os números oscilam muito, é claro que já estiveram mais altos, mas continuam altos, houve uma estabilidade. Houve uma estabilidade, mas uma estabilidade em alta, não é? A gente agora aguarda o início da queda dessa terceira onda, mas o que eu não consigo entender é exatamente o que nós vamos mostrar agora. O Comitê de Operações Emergenciais do Piauí recomenda a retirada de máscaras em ambientes fechados no estado. O documento com a proposta será encaminhado à governadora Regina Souza para a elaboração do decreto. O Raimundo Lima vai contar os detalhes e depois eu vou comentar sobre essa questão, inclusive fazendo um pedido à governadora do estado. Veja aí. A decisão saiu da última reunião do Comitê de Operações Emergenciais, que aconteceu na noite desta segunda-feira. O COI decidiu por fim a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados em todo o Piauí. Essa decisão tem como base os dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde sobre a Covid-19. Na semana de 14 a 20 de agosto, houve uma redução de 50% no número de óbitos e de 44% no número de novos casos da doença. As internações também foram reduzidas e a taxa de transmissibilidade caiu de 0,90 para 0,73. O COI já preparou um decreto que deve ser assinado pela governadora Regina Souza. Na noite dessa segunda-feira, o COI se reuniu e nós deliberamos sobre a utilização de máscaras em ambiente fechado. Então, ficou definido que nós encaminharemos uma proposta de decreto para a governadora Regina Souza, em que nós orientaremos sobre a não obrigatoriedade do uso de máscaras em ambiente fechado. Ao mesmo tempo, o uso de máscaras continua sendo obrigatório nos estabelecimentos de saúde e nos transportes públicos. Aos idosos e pessoas imunossuprimidas, ou seja, com baixa imunidade, a recomendação é continuar usando máscaras. A cidade de Timon, aqui no Maranhão, também tomou a decisão de pôr fim à obrigatoriedade do uso de máscaras. Raimundo Lima, para o Dia News. Obrigado, Raimundo, pela participação. Olha, eu queria aproveitar a oportunidade e fazer aqui, eu não sou virologista, né? Eu não sou epidemiologista, eu não sou infectologista, ou seja, eu não sou da área médica, não sou um pesquisador, não sou um jornalista especializado neste assunto. Aliás, eu tenho lido muito desde o início da pandemia e tenho, inclusive, até me aprofundado em várias questões. Agora, eu não sou um especialista na área. Mas o pouco que se conhece, é bom lembrar que os primeiros casos do novo coronavírus surgiram em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. E que aqui no Brasil chegou em março de 2020. Foi exatamente quando o Piauí, por exemplo, começou a adotar as medidas de isolamento, distanciamento, enfim, aquele cenário de pavor que a gente não quer lembrar, começou em março de 2020. Nós estamos em agosto de 2022, então um pouco mais de 2 anos. Não se conhece tudo sobre o SARS-CoV-2, muito tem que ser pesquisado. E agora eu queria fazer um pedido à governadora Regina Souza que não assine este decreto. Não assine, governador, este decreto. Eu vou dizer por quê. Por mais que os números indiquem uma tendência de melhora, uma tendência de queda, mas não assine. Não assine porque, olha, eu acho muito precoce você liberar máscara em local fechado. Olha, quando você estabelece em um decreto um número máximo de pessoas em um determinado evento, é impossível você controlar. É impossível controlar. Nem Estado, nem Prefeitura, ninguém tem como ir lá e contar, fazer uma mensuração da quantidade de pessoas. É difícil. É difícil. Não é? Então, acho que não é hora, mais uma vez, não é hora de abrir mão do uso de máscara em locais fechados. Porque o problema é que aqui, quando a gente começa a ter indicativos de queda, ou seja, quando você tem
uma estabilidade, porque aqui a estabilidade foi em alta, estabilizou com os números em alta. Quando você tem uma estabilidade e um início de queda, você libera o uso de máscara. Quando você libera, você facilita a proliferação do vírus. E aí existe uma possibilidade de iniciar um movimento de queda, rapidamente interromper, virar de novo um platô e subir. Então tem que deixar cair até aqueles números que nós mostrávamos aqui, 0 novos casos, 0 mortes. Ainda existe um grande número de casos. Então, assim, eu acho que não é o momento, mas fica aqui a opinião de um jornalista que tem acompanhado, e imagino que, como várias pessoas que nos acompanham, perdeu amigos, pessoas conhecidas pela pandemia, e nós falamos aqui no Piauí numa terceira onda, mas a gente acompanha várias ondas em outras partes do Brasil e do mundo também.